Oi, oi, Bom, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a essa oficina. Nós hoje faremos uma oficina criativa de adultos, né? Aqui na Autoterapia a gente tem esse projeto que é justamente para compartilhar, né, os nossos saberes, compartilhar nossas linhas aí de interesse, aquilo, né, que nem sempre é um conteúdo, né, um curso que a gente fez, mas algo que faz parte da nossa vida, algo que possa, né, ser um hobby, ou que possa, né, ser um hiperfoco nosso e a gente se desenvolve ali naquela habilidade. E hoje nós estamos aqui com o Venâncio, que vai trazer um pouquinho mais, né, a respeito ali da experiência dele em escrita, né, e principalmente ali na escrita literária. Ele é escritor, né? Tem algumas obras aí publicadas, né? Também tem se aventurado, né, nos desenhos, tem compartilhado muito com a gente ali no grupo, e foi até por isso, né, que eu sugeri ali para ele para a gente fazer essa oficina, justamente, né, para trabalhar ali com as características da superdotação, né, da criatividade, do hiperfoco, da imaginação, do pensamento arborizado. Nós sabemos hoje que a criatividade ela é uma ferramenta muito útil, né, na autorregulação emocional e de autoconhecimento. Então é por isso, né, Venâncio, que eu trouxe essa temática aqui e te chamei, né, te fiz essa provocação e aí você aceitou, né, topou essa ideia e acho super bacana, né, porque eu trabalhei ali com crianças superdotadas, né, no passado, até no passado eu atendia crianças superdotadas. E era muito incrível, né? Que falar da dor era muito difícil, mas pegar um papelzinho amassado e mostrar como a dor doía era muito mais fácil, né? Então, realmente também é uma maneira da gente conectar com a nossa necessidade, tá? Então, eu queria, né, primeiramente agradecer você por ter aceitado, né, essa empreitada de estar aqui compartilhando, né, o seu saber com a gente, compartilhando aí o seu interesse, né, e compartilhando também a sua trajetória aí dentro da escrita, né, e você vai contar pra gente daqui a pouquinho, né, todo esse aspecto ali da sua trajetória. Eu queria te agradecer, né, por ter topado e estar aqui, né, levando todo mundo, né, incentivando aí essa reflexão e tirando a gente da zona de conforto. Seja bem-vindo e passo aqui minhas palavras para você. Vou colocar você aqui como host, que daí você consegue, né? Se você quiser projetar, você consegue projetar, tá bom? boa noite, Poli. Legal, obrigado. Agradecer o convite, né? Eu tenho aprendido muito, né, com as suas aulas. Eu, enfim, sou um seguidor, não sei, deve ter uns 4 meses que eu sigo aí o teu Instagram. Aí, é igual você, uma vez você falou assim, não, dá para ver que o seu aposentado chega, já comenta tudo, e eu fui desses que comentava tudo, e aí eu fui aprendendo um monte de coisa, fui me conhecendo, e aí quando saiu a opção, né, do curso, eu falei, não, eu vou entrar, isso vai me ajudar muito, deixa eu só, desculpa, Andréia, eu não gosto de fazer isso, mas acho que você fez sem querer aí e aí a gente, né, quero estar me organizando até melhor aí, mas eu tenho aprendido muito, muito, muito com a terapia do esquema, com todos esses conceitos e seguindo o teu Instagram. Então, para mim é muito legal estar aqui hoje, né? Inclusive, eu acho que na primeira reunião de superdotação fui dormir cheio de coisas, assim, e reconheci bastante com as pessoas, né, que compõem o grupo e sempre é bem legal. E é muito massa estar falando sobre, né, um hiperfoco todo os neurodivergentes amam falar sobre o seu hiperfoco. Então, hoje vai ser muito legal estar falando de um grande hiperfoco meu. Bom, para começar, eu pensei assim, né, trazer um pouco da minha, como você falou, né, trazer um pouco da minha trajetória, relacionar a minha trajetória com a minha experiência criativa e relacionar com a superdotação, mas também relacionar como um compartilhamento, né, como assim uma oficina mesmo literária. Inclusive, a gente tem eu depois fazer os merchans aí no final. Não me deixe eu esquecer, porque eu sou esquecido. Eu nunca faço propaganda de mim mesmo, eu tenho esse problema. E, enfim, é um pouco da nossa defectividade, né? A gente gosta muito de trabalhar para os outros, e às vezes não fala da gente. Mas é aí que é um coletivo literário, acho que assim, é um processo. Então, aqui é uma palhinha também, tentar trazer um pouco, né, isso, e aí com
tá o Luiz Felipe, Andréia, Poliana, mas também quem está ouvindo, quem ouvir, eu quero deixar um exercício literário, então também trabalhar dentro da minha trajetória algo que seja útil, assim, que pelo menos seja uma palhinha, vai que saem alguns escritores e sobre educação a gente está sempre aprendendo e sempre está com um novo interesse. Inclusive, eu tenho descoberto o desenho há muito pouco tempo e já. Agora, inclusive, isso aqui é uma marca de roupa que eu comecei a fazer. Aí eu estou fazendo os Legal. desenhos. E, então, enfim, é isso que é muito a. Espero que vocês se estimulem também, quem sabe entra aí no nosso grupo, também escrevem com a gente. Bom, eu sou, né, uma breve introdução sobre mim. Eu sou também doutor em economia, né? Trabalho na área social há muito tempo, né? Então minha área sempre foi social. Também sou militante político, mas e sou escritor, escritor independente. Publiquei meu terceiro livro, o Daimonia, também no final fazer um mexer melhor dele, né? Vou lançar ele agora, enfim, chegou em casa. E então eu quero lançar e então, é o meu terceiro livro, é um romance, mas há muito tempo eu escrevo, vou falar um pouco mais. Sou latino-americanista, vivi muito tempo fora do Brasil, vivi na América Central, vivi na Guatemala com indígena, vim em El Salvador, fiz o mestrado, doutorado no México, né? Recentemente, eu vivi na Argentina um tempo, mas também tenho muitos colegas, né? Trabalho com isso bastante, vivi quase 8 anos, assim, entre idas e vindas na América Latina, então, inclusive, marcam muito a minha trajetória. Sou paranaense, sou de Londrina, mas hoje moro em Governador Valadares, em Minas Gerais, né? Trabalho no contexto profissional, no contexto de rompimento da barragem aqui, né? Mas isso é uma minha profissão, coisas lá, então vou trabalhar outras questões. Tenho 38 anos e também, como muitos do nosso grupo, descobri há um ano, né, que sou neurodivergente. Fiz comecei na terapia com os colegas a desconfiar um pouco, né, da minha intensidade emocional, e fiz a identificação ano passado, no final do ano passado, com um período de ansiedade também, aí deu dotação e compreensão verbal e também TDAH, mais no campo do distraído, né? Então eu vi que uma coisa compensava a outra, né? Que uma coisa sempre escondeu a outra, à medida que a minha distração escondia às vezes a habilidade especial, né? Mas ao mesmo tempo eu compensava a minha distração com a superdotação. Então tenho me entendido muito em relação a algumas coisas, inclusive a escrita, né? A vontade de fabulação. E aí, a segunda pergunta, já passando para o segundo tópico, como eu me descobri escritor, eu acho que isso é importante para pensar a trajetória, para pensar isso da literatura, né? Eu gosto de contar uma história, assim, e aí tem muita, essa minha trajetória aqui trazendo, vai ter muito dos problemas, né, das questões do superdotado, dos sofrimentos aí, da defectividade, do hiperfoco, de outras coisas. Eu vim de uma família mais humilde, assim, a minha mãe foi basicamente, como você falou, meu pai, a gente era muito novo, então, e minha mãe tinha 40 anos, não tinha, era dona de casa e passando muito tempo subempregada, desempregada, então eu estudei em colégio público, aí entrei em universidade pública muito estudando sozinho também, nem entrando no cursinho, então eu, tipo, tive muito pouco estímulo, incentivo na minha escola, e aí eu, inclusive, sempre com muitas dificuldades, era o melhor da sala, mas aí tinha muita violência, né, porque eram escolas públicas, a primeira era de periferia, assim, então era sempre uma sensação, aí eu lembro que eu era muito bom em matemática, assim, porque teve um momento assim que muito pela distração, na terceira, quarta série, a professora me chamou de retardado porque eu era muito distraído. E eu não sabia tabuada, nem a tabuada 2. Aí eu falei assim, não, me desafiei e eu vou aprender essa tabuada. Eu aprendi um dia a tabuada. Aí na quarta série era o rei da tabuada. Mas por que eu falo isso? Porque daí as pessoas me encaixotaram no lugar do matemático. Então eu era o melhor da matemática, tirava 5, 10. Só que eu sempre gostei muito da literatura, sempre amei literatura.
Então, sempre eu gostava de ler, eu gosto de fazer fábulas, eu gosto de inventar coisas. E eu gosto de brincar sobre isso. Então, às vezes as pessoas falam, eu pego três coisas e invento uma coisa na hora, assim, eu adoro fazer isso. Eu adoro todo tempo inventar uma fábula, fazer uma coisa absurda, surrealista. Isso sempre foi de menino, assim, sabe? De fazer uma coisa bem doida e fazer... E essa coisa do humor também, né? Que caracteriza, assim, né? Então, fazer uma situação absurda. Só que, então, eu me lembro que uma vez eu falei para um amigo meu, estava no segundo ano do segundo grau. Eu disse, cara, será que eu gosto muito dessa coisa de escrita, será que eu não poderia ser escritor? Se não, cara, você não é criativo porque você é da matemática. E matemáticos não podem ser criativos. E aí, tipo assim, eu falei, então beleza. E a gente acredita, né? Assim, é a defectividade, né? A gente se sente sempre menor e tal, então não podia. E aí eu entrei na faculdade de economia e assim, tava todo tempo lendo, tava todo tempo lendo. Eu lembro que eu precisava, a literatura é um respiro, né? Então, como eu tenho essa veia também, a questão da justiça social, a insensibilidade, a economia no primeiro ano foi uma coisa muito dolorosa para mim, porque eu gostava de matemática, mas eu estava muito envolvido já com a questão social, eu tinha organizado Grêmio, e eu achava que a justiça, né, e aí no primeiro ano de economia, Londrina, UEL, era uma coisa muito, não, mercado, não, eu falei, não, mercado que isso, cara? Tipo, para mim era uma coisa muito fria, sabe? E eu queria economia mais, né? Aí, tanto que sofria bullying na faculdade por você ter. Não, o que você está fazendo aqui? Aí na faculdade foi ao contrário, você tem que ir para humanidades, sai daqui, vai para ciências humanas. Mas eu falei assim, mas curiosamente eu vou melhor que vocês, né? E assim, que vocês são tão bons economistas, mas eu tiro melhores notas que vocês. Apesar de não de ser ter uma posição um pouco mais não pró-mercado, né? E aí a literatura era um respiro em meio daquela coisa meio opressora, que o mercado resolveria a vida das pessoas e que a oferta e demanda e que haveria um preço de equilíbrio, toda essa coisa horrorosa que eu achava. Que o desemprego é culpa dos trabalhadores. Aí eu comecei a... Eu tava falando, tipo, Saramago, Kafka, literatura, Jorge Amado, Guimarães Rosa. Eu lembro que eu entrei num hiperfoco muito louco, assim, era tipo eu estava na faculdade, aí eu tinha que fazer uma prova, eu disse, não, vou respirar um pouco de literatura. Aí eu li o Cem Anos de Solidão em um dia e meio. Aí tipo assim, falei, não, agora eu vou ler. E era um respiro muito grande. Aquela fábula, aquela coisa da prosa, aquela coisa do organizado. E isso eu fui me entendendo um pouco, né? Então, o surrealismo eu me identificava muito, né? Com, com o realismo mágico, Luiz Borges, o realismo mágico da América Latina, essa coisa da fantasia, o existencialismo me marcou muito forte, inclusive depois se fala muito, né, da questão dessa marca existencialista na superdotação, né, de sempre estar fazendo uma reflexão, qual é o sentido da vida, e eu lembro que eu tive uma crise existencial com 17 anos, que eu falei, não, qual é o sentido da vida? Aí eu não me... minha família é muito católica, né, muito religiosa. E eu passei a questionar o mundo, questionar todas as questões e tal, desde os 15 anos. Aí eu lembro que um amigo meu me deu uma vez Platão, e aí eu lia Platão, daí, não, agora, ixi, aí eu entrei no mundo sem volta, né? E aí eu lembro que eu falei assim, não, eu preciso, eu já não... hoje eu me identifico agnóstico, né? Mas naquela época eu me declarei ateu, aí eu falei, cara, qual o sentido da vida, né? Então, assim, aí eu lembro que eu comecei a ler Sartre, eu entrei numa viagem para o sartreanismo, né? E isso foi me influenciando, isso foi criando, assim, um subterrâneo, assim. Mas eu não me sentia capaz de ser escritor, porque há uma áurea do escritor que é como se uma áurea que fosse um talento inato e só os grandes elevados nossa, você quer se comparar ao Garcia Marques? São três, quatro pessoas que não pairam na Terra. É como se elas vivessem num grande monte Olimpo. Então, como você, Hellis Mortal, vai querer ser escritor, né? Claro, a literatura é uma panelinha, tem muita aristocracia, ainda mais num país como o nosso, né? Tão desigual, tão injusto. Por isso que a literatura, inclusive a literatura independente está, a Mondro, que é a editora que eu lancei o livro, eles conseguiram engatar dois semifinalistas
no Jabuti. Então, assim, tem tido uma coisa bem bacana, né? Enfim, e eu sempre, o romance sempre me chamou muita atenção, e aí eu já vou entrando um pouco nos aspectos práticos, até compartilhar com vocês. O romance me chamou muita atenção, a ideia de vocês, uma coisa estruturadinha, sabe? A lógica da narrativa, uma grande narrativa, formar personagens, pensar esses personagens. A partir do real, eu gosto muito de pensar o processo criativo, até uma expressão, uma metáfora, a ideia de metáfora, né? Que é meio forte da língua, assim, é bem a forma, que é como se eu cortasse um pedaço de mim, jogasse num terreno e ali florescesse uma árvore mágica, assim. Então é isso para mim. Então a inspiração do cotidiano e olhar a vida sob o prisma literário. Então isso foi que eu fui pensando, me vendo na escrita assim, até que eu cheguei e aí o grande blocos assim que vai me jogar assim é que daí eu comecei a entrar em grupos literários, comecei a entender a poesia, a entender a gente lia coisas mais Dante, o Dante, né? Depois lemos a Odisseia, as coisas mais clássicas, assim, difícil pra caramba. Não, que doideira isso aqui. E aí eu era bem jovem, assim. Aí eu terminei a faculdade com 22, aí eu fui trabalhar de garçom em Balneário Camboriú. E aí eu falei assim, não, eu vou escrever um livro sociológico sobre a exploração do garçom em Balneário Camboriú. Aí eu comecei a escrever, e aí uma vez eu li para um amigo meu, e aí, o que você acha, cara? Cara, você tá mais para romance do que para um livro, para um texto sociológico, né? Aí eu falei, eu fiquei bravo com ele, assim. Aí eu fiquei assim, sabe, deu aquela epifania, assim, pô, cara, será que eu posso ser escritor? Tipo assim, será que eu consigo ser escritor? Aí me saltou, não, eu vou escrever um romance. E aí eu comecei ali, foi uma decisão muito louca, assim, de falar assim, de jogar minha vida num outro patamar, assim, sabe? De uma escolha, assim, existencial cabulosa, porque cheio também de lendas, de toda uma pressão social em torno disso, do êxito, né? Do fracasso, o que é isso, o que não é. Então, assim, não, vou ser escritor porque eu gosto de escrever, e eu gosto de ler, e eu gosto de criar. Adoro criar. E é essa coisa do loop criativo, né? Gosto de olhar aquilo ali, vamos combinar elementos, combinar frases, combinar. Aí eu fui, e aquilo me saltou uma nova dimensão da existência. E eu lembro que aí era um romance de um jovem que vai, um romance de formação, né? Esse eu ainda não publiquei, inclusive. Mas é um romance que eu vou deixando. E aquilo foi me estimulando, então aí já entrando, né, nesse meu processo criativo, que aí é como se fosse uma avalanche de coisas. Era aquelas leituras que ficavam em segundo plano no meu inconsciente, elas, então, como olhar a vida sobre esse estilo, que é o existencialismo. Então, como pensar questões. E aí tem até um autor, já entrando um pouco sobre a literatura, sobre o processo criativo, né? E sobre essa ideia da oficina, né? Como eu escrevo, né? Compartilhando com vocês, que é a ideia. O Erras Pound, ele fala de três grandes elementos, né? Mas ele fala muito da poesia. Então, a grande narrativa tem uma grande ideia por trás, tem uma imagem bonita e tem uma sonoridade legal. Então, isso foi o meu start, sabe? E aí eu ficava observando o mundo, assim, tem um amigo meu que ele me ajudou muito, né? Ele é poeta, foi professor do Positivo, é, genial também. Ele, autodidata, não terminou a USP, depois virou professor de professores, eu lembro que eu ajudei ele, trabalhava com ele, a gente fazia o briefing e ajudava a dar aula para os professores lá do cursinho positivo. E aí ele falou, não, cara, você tem que buscar a imagem das coisas. E aí eu fui observando essas imagens. E como garçom, né, naquele momento, trabalhava de garçom, voltava e escrevia, né? Disse, não, qual imagem é interessante? E aí foi pairando coisas. Qual a ideia por trás dessa imagem? Como eu posso descrever ela de uma forma bonita? E qual é a grande, vamos dizer assim, o grande marco, onde ela está relacionada, o que eu quero construir com isso? E uma coisa que eu sempre também. É claro que são estilos, né? Por exemplo, tem um estilo mais descritivo, você pode escrever muito pormenorizadamente. Eu tenho um estilo mais subjetivo. Eu sou do estilo mais subjetivo. Eu gosto do psicológico, né? Gosto de pensar personagens. Então, assim, o que essa pessoa estaria pensando? O que ela faria? Como me coloco no lugar dela? E tem outro exercício que é muito interessante aqui, inclusive que eu fui entendendo os padrões de comportamento, que é a questão da empatia, né?
Então, era uma forma de eu exercitar a minha empatia, de eu sentir o que aquela pessoa sentia e estabelecia esse vínculo emocional com o personagem, né? Então, assim, e aí eu fui começando a escrever, e aí passei. Quando eu fui para a América Central, que eu escrevi um livro também de contos da América Central, que eu não publiquei, mas está terminado. E foi muito legal, porque daí eu falei assim, não, eu vou entender esses personagens que viram terremotos, guerras civis, né? Colapsos sociais, como é que eles vivem, o que, que eles sentem, né? Então, escrever esse pensamento. Eu lembro que é uma experiência, para mim, tem uma catarse, né? Mas é uma experiência emocional muito louca de você colocar um. E eram sentimentos fortes, assim. Então, eu criei uma conexão emocional, me deixa diferente, assim, quando eu termino de escrever. Dá um êxtase, ao mesmo tempo tem personagem. Eu já sonhei com personagens, assim, que fiquei triste, assim, do que aconteceu. Então, uma vez na minha terapia, ele perguntou assim, e aí ele até relembrou um autor que ele fala assim, que a coisa até, né, ser um pouco mais dos arquétipos, assim, que o personagem, ele vai seguindo uma lógica própria, uma hora você não domina mais seus personagens. Então, é essa a sacada que o autor precisa chegar a ter, né? Ele buscar que o personagem fale por si mesmo. Ah, não, mas esse personagem... Então, quais são os parâmetros do personagem, né? E aí vamos dizer, eu fui tendo essa pegada, fui olhando aquelas pessoas, o que elas sentiam, não sou eu, né? Então, aquela mulher, ela tem esse desafio na vida, não é o mesmo desafio que o teu. Então, como ela escolheria? Não é a escolha que você vai ter. Então, aí você vai colocando escolha, e aí você vai. Mas é claro, tem o clima, que tem todas essas etapas, né, da escrita que a gente aprende, mas esse processo criativo que eu fui tendo, né? Que eu fui, claro, que eu fui lendo sistematicamente as coisas, né? Hoje eu trago de uma forma um pouco do meu processo, um pouco da minha forma de conectar dentro dessa minha trajetória, né? Da minha obra também, né? E eu fui amadurecendo um estilo, amadurecendo uma lógica que eu queria transmitir, né? A lógica existencialista, ele sempre buscando uma questão, cada personagem busca, uma lógica mais psicológica, gostar da fábula, né? Da quebra, às vezes o personagem tem um conto da Meg Central que aí é a grande coisa do dólar, né? Aí eu até posso depois compartilhar com vocês, que na época falava muito custo de vida e em El Salvador é dolarizado. E aí esse choque entre ter muitos americanos e ser um pátio dos Estados Unidos. Aí eu fiz um personagem que é um menino, um jovem estadunidense, mochileiro, e ele tá com o dólar, só que o dólar começa a se dissolver na mão dele, assim, aí é uma coisa meio surrealista, mas essa drama, essa força narrativa ali, e a coisa da narrativa, né? A gente constrói narrativas, né? No cotidiano. Esse é o prisma literário. Aí ele se desfaz e desfaz um ônibus. Então, era a coisa do dólar, da metáfora, né? Tem até autores que falam, né? A literatura é metáfora. Qual é a imagem que você vai buscar? E a poesia é um pouco nessa narrativa que eu busco, né? Então, por exemplo, em vez de você falar, e eu sinto que às vezes as pessoas acham que poesia é um jogo de palavras apenas, né? Mas qual metáfora eu quero falar sobre emoção, e para mim é um exercício de intimidade na poesia. Quero falar sobre a emoção do barco, né? Outro dia, no coletivo literário, um amigo meu postou, pô, a gente não tem tempo, a gente vai ter que adiar. Aí eu fiquei pensando no tempo. Aí, qual metáfora eu utilizaria para o tempo? Aí eu pensei a sola de sapato, que o tempo ele vai sendo gasto com uma sola de sapato, né? Então, qual é a metáfora que eu vou trazer para aquele sentimento que iguale aquele processo ali? E aí, esse processo criativo, né, já entrando já e compartilhando com vocês, né, ele tem, acho que assim, antes de entrar no mais já prático, eu já estou entrando um pouco na minha narrativa. Aí no final eu falo já para entrar no merchan também, das obras que eu tive e tal. A questão do vínculo emocional, e aí eu acho que isso para mim tem muito, e eu tenho me identificado muito com o debate da superdotação, o vínculo emocional que eu tenho em relação ao processo criativo, primeiro, sempre tem um start, né? Sempre tem um insight, a inspiração de uma imagem, e essa imagem vai me chamando, e aí eu vou buscando uma voz para aquilo.
Só que eu comparo o meu hiperfoco, a minha, e não só eu tenho desenvolvido um pouco essa ideia, não apenas com a escrita, mas a escrita tem muito isso, em 5 etapas, em 5 cores. E aí eu penso no meu processo criativo, da literatura e da leitura parecida. Que, primeiro, ela tem a ideia, ela tem o objeto que eu quero, literário, ele tem tem a introdução do objeto, tem, vamos dizer assim, o processo que ele salta o cheiro do objeto, uma ideia fugaz. E dessa ideia fugaz, eu preciso, então, aí eu preciso me introduzir essa ideia fugaz. Aí eu até, porque eu sou sinestésico também, então eu associo com as coisas com cores. Então, assim, essa ideia é o branco. Aí eu preciso de colocar um azul nesse branco. E esse azul, ele é a introdução nisso. Mas qual é o elemento da sua ideia? Onde ela vai se localizar? Qual é o dia? Qual é o ambiente? Qual é o clima, né? O que que a pessoa falou? Qual é a grande palavra que ela está falando? Porque é o que vai ser o gancho. Aí, desse azul, ele vai ficando amarelo, porque ele vai ficando tenso, porque ele vai precisar criar vida. Aí ele vai ter que sair do inicial. Aí essa para mim é a grande conexão. Então entre o amarelo e o vermelho. Então é o processo assim. é, Essa ideia ela precisa se desenvolver, ela precisa ganhar corpo, ela precisa você saber onde é que ela vai, o que você quer com essa ideia, e ela precisa então de um processo. Então é um processo ansioso agora. Eu fico ansioso. É a estratégia do processo. E aí, depois aí quando dá esse conflito entre o amarelo e o vermelho, você se conecta, aí tem a conexão emocional com a ideia. Aí você já sabe mais ou menos como caminhar. Aí me dá um hiperfoco. Aí quando eu me envolvo emocionalmente com aquela obra, quando eu me envolvo emocionalmente com aqueles personagens, tudo que me perpassa, eu vejo aqueles personagens, né? E aí tem até às vezes eu só fico naquilo, não quero fazer mais absolutamente nada. Então, assim, não, e aí eu sonho com eles, aí é isso. Aí todo o meu prisma, daí eu falo assim, nossa, essa fala dessa mulher aqui, ó, ela podia entrar no aí eu vou refazer, não, mas a Joana não falaria desse jeito, ela teria outro desafio, e não sei o quê. Então, aí essa é a conexão emocional, né? E aí você tem um processo Vou concentrar aqui um pouquinho pra você comer direitinho, tá? não sei se e aí, nesse processo, eu vou criando a obra. Bom, dito essas coisas, né? Aí depois eu conto das outras obras, eu trouxe só algumas, né? Mas depois eu falo dos 3 livros que eu escrevi. É, Antes, na verdade, eu vou falar de um, que é compartilhar com vocês, né, um momento mais, até vai estar gravando, um momento ímpar, que é pensar, trazer para vocês um pouco desse processo criativo, que é isso. Você tem um insight, você tem intuição, você tem um sentimento, você tem aquelas ideias fugazes, mas eles precisam se conectar num grande emaranhado, e aí você tem as fases da narrativa, né? Fase não, os tipos de narrativa. A crônica, né? Então, isso aqui vai caber numa crônica? Essa subjetividade tem a ver com você fabular sobre o cotidiano, a crônica é uma literatura muito trans, assim, né? Ela perpassa sentimentos. Mas a poesia, aquilo é mais uma narrativa cantada, aquela ideia, é um conto, porque é um personagem que você quer. O Cortázar falava que o romance é uma vitória vitória por pontos, como se fosse boxe, e o conto é uma vitória por nocaute. Então, é uma coisa que você quer criar um ímpeto literário. E eu vou compartilhar com você. Aí, quando é o romance já é um processo criativo um pouco mais longo, envolve muito mais tempo, inclusive, né? Porque aí você tem que estabelecer o lugar, você tem que estabelecer o objetivo daquele romance, a grande ideia por trás do romance, como é que você vai construir cada capítulo. E aí eu estabeleço, e aí eu vou compartilhar com vocês, primeiro, uma estratégia, que é o grande rascunho, e essa estratégia eu estabeleço o que eu quero daquele romance, o que ele vai falar sobre aquilo, e eu estabeleço também os capítulos. E aí eu tenho meus caderninhos, né? Infinitos caderninhos. Aí eu tenho um caderninho que são os caderninhos existenciais. Agora eu tenho um caderninho. Depois que a que fez o meu laudo, ela falou: faz um caderninho inteligente. Aí eu tenho um caderno planner, eu tenho um caderno
Eu tenho uns projetos literários, eu tenho um caderno imortal, tenho um caderno de viagens. E aí, esse caderninho existencial eu tenho uma ideia, eu escrevo lá, muito louca aquela ideia, o que vem. Só que a estratégia, ela vai localizando aquela ideia. Ela vai dando uma estrutura. Eu acho que o processo criativo, ele tem uma coisa que quem fala muito é o James Joyce, né? Ele fala do fluxo de consciência. Que para mim o processo criativo, o primeiro processo criativo, ele não tem que ter amarras, né? Você tem que vomitar ideias, vomitar o pensamento, e aí você tem um processo de edição desse pensamento. E o processo de vomitar as ideias é essa conexão emocional com aquilo, né? Então aí você tem uma edição daquele, porque à medida que e ainda mais nós da galera neurodivergente de superdotação, que é muito crítica, se a gente ficar se podando naquele momento, a gente não vai escrever nada. Tipo assim, ganhando, tá feio isso aqui, tá vendo? Não, tá tudo, só joga, só fala, só vai, entendeu? Aí depois que você vomitou aquelas ideias, você analisa aquilo. Isso me ajudou sempre a terminar as coisas, porque no começo eu sempre fui de muito planejar também, não fazer nada, né? Aí até compartilhar com vocês, eu tenho dois romances, um que é o da harmonia, né? Por trás dele, que eu escrevi, e o Tocaia, que Enquanto você vai colocando aí, Venâncio, queria hum, dizer que acho que somos todos um xerox, né? Um do outro. Que você falando aqui, né, desse aspecto dos pensamentos, aham, da euforia. Eu não escrevo, né? Eu já escrevia na adolescência, ali na entrada, né, da faculdade, eu escrevia muito poesia, né? E eu acho que eu até usava assim para talvez, né, jogar o neuroticismo, o sofrimento na poesia, né? Então eu uhum. lembro que eu escrevia muito sobre realmente assim como eu me sentia, como eu estava. Eu tinha cadernos e cadernos, né, de poesias ali na infância, na adolescência. E eu fiquei pensando aqui, até eu estava pensando nisso hoje, né? Enquanto eu estava criando uns posts para o Instagram, eu fiquei pensando, né, qual que é realmente a diferença entre alguém que é criativo e alguém que não é criativo, né? Às vezes eu tenho a sensação que as pessoas que são criativas, elas, né, muitas vezes elas conseguem estar mais atentas ao que está passando na cabeça delas, né? E pegar aquele pensamento e falar, opa, legal, né? Esse personagem pode ter essa característica, né? Ou visualizar ali um aspecto sei lá, da natureza, né? Ah, é a folhinha que tá não sei de que jeito. Então, posso pintar uma folhinha assim, né? Posso usar essa ideia. Então, eu vejo assim que vai ter uma percepção muito mais apurada do contexto, né? Tanto ali do aspecto de como as pessoas interagem, de como são os elementos da natureza, né? De tudo que está ao nosso redor. Porque eu vejo isso, tipo assim, às vezes eu tô passando na estrada e eu vejo uma árvore e falo, nossa, isso dá um post. Daí meu namorado olha para mim e fica tipo, quê? O que você tá falando? Olha, daí eu tô lá, nossa, olha as árvores, olha as raízes, né, e tal. E tô viajando naquilo, dessa percepção apurada, né, desse contexto, mas às vezes é interno, né, dentro de mim. Então, eu mesma tô pensando ali em várias coisas que estão acontecendo, claro que vendo as coisas, né, que estão passando, né, vivendo ali com tudo que está acontecendo, mas eu também, né, tô ali raciocinando tudo isso dentro de mim e pegando esses insights do outro. E acho que uma coisa é muito importante, que às vezes eu vejo assim, muitos superdotados que né, são travados, ou estão travados, né, num bloqueio criativo, porque realmente assim, eles estão ouvindo muito mais as vozes críticas, né? Ah, esse pensamento não é bom, ah, isso aí não vai dar certo, né? Do que realmente o pensamento, né? Eu também tenho 500 caderninhos, né? Não vou pegar aqui agora, porque nem sei onde que estão, mas eu tenho um caderninho de anotações, eu tenho um caderninho de post, eu tenho um caderninho de história, eu tenho um caderninho de podcast. Então, assim, em cada caderninho eu vou colocando, eu digo que é o meu diário de bordo, né? Antes eu ficava muito angustiada, porque às vezes chegou um dia, uma época, que eu fiquei 30 dias sem conseguir fazer nenhum post. E eu tava angustiada, parecia que, meu Deus, não era mais eu. Só que aí, Uhum. quando eu peguei os meus cadernos, né? E aí eu digo assim que é quando o céu se abre, né? Que vem aquela iluminação
onde a gente tá, né, ali com tudo pronto. Aí dá a impressão, nossa, criei tudo rapidinho, né? Aí criei não sei quantos posts na velocidade da luz, mas não, né? Aí como que eu criei? Porque eu tinha esses documentos, né? Tudo escrito já no meu caderno, com palavras-chave, com trechinhos. Então, eu uso muito isso hoje, né, para fazer as minhas postagens nas redes sociais. Mas eu acho que isso que você está falando aqui, por mais, né, que você está falando aí do aspecto, né, mais Uhum. do livro e tal, isso vale para qualquer coisa, né? Vale para as ideias que a gente tem de negócio, de trabalho, de empresa, de, sei lá, com o filho, de projetos independentes, né? Então, acho que isso realmente é muito valioso porque cabe em todos os cenários, né, da nossa vida. Sim, eu tava. Saiu aqui? Onde é que tá? Tá, voltou aí? Vocês estão vendo? Voltou, tô vendo sua tela. Não, antes de falar aqui, mas eu não tô conseguindo ver o que eu tô. Já começou. Aí, consegui. Começou o analfabetismo digital aqui. Mas, meu, é. Né, geracional isso, pelo amor de Deus. A questão da. É muito interessante você traz, e aí eu acho que eu vou até puxando aqui. Eu entrei aqui numa. Eu falo bastante porque eu me hiperfoco, né? Então você tem que cuidar também. Mas a gente já sabe quando a gente gosta, ser apaixonado por um tema, fala muito sobre ele. É bom, foi bom você falar mesmo, viu, Poli? E o povo pode falar também. Porque a gente precisa conversar. Essa coisa eu notei três coisas aqui que você falou, que eu achei bem legal. Três não, várias. Mas assim, estar mais atento, né? E eu fico olhando que é essa coisa da. Uma é os detalhes, né? Às vezes, por exemplo, eu tô assim, são coisas até bobas, assim. Uma vez foi um entregador em casa, assim, aí ele tinha um All-Star preto, assim, de lona, assim. Aí eu falei assim, nossa, que All-Star bonito o teu. Aí eu falei assim, cara, só você para notar o All-Star preto do entregador. Mas aquilo fica na minha cabeça, sabe? Fica uma sensação, assim, parece que fica martelando na minha cabeça, entende? E aquilo eu vou desenvolvendo outra coisa, ó, pô, né? Aquele detalhinho, ó, um cara que usa All-Star preto, de lona, que anda não sei aonde. Mas onde é que ele anda? Ele anda não sei tal. Aí eu vou construindo. E é como. Essa questão é a sensibilidade ao redor, né? Do nosso redor. E tem uma coisa que também que é o condensado, que a gente chama de intuição, às vezes, é o que você falou. Ele fica adensando ali. Então ele fica ali, sabe? Porque, às vezes eu gosto de fazer, né, assim, quando o Nietzsche fala assim, você olha muito pro buraco, o buraco olha para você. Então, quando eu sinto que eu tô olhando pro buraco, eu falo assim, sem parar de fazer isso aqui. Aí o que eu faço? Eu me desafio, é o que eu falo da introdução, são essas conexões. Eu me desafio a pensar sobre aquilo. Então, assim, como seria aquele. Aí eu tento fazer, eu sei que eu não vou conseguir, aí o que eu faço? Eu vou fazer outra coisa. Aí eu sinto que ele está ali pensando na minha cabeça. Aí do nada vai aparecer no meu pensamento. Porque fica ali, né? Rodeando ali, aí vem um insight. Mas não é que o insight foi uma mágica, é que ele estava pensando. Só que quando você estava ali eu falo, né? Raspando o chão e a pedra, não vai sair, né? Aí eu, não, agora já não adianta, não adianta. E tem hora que é a vozes críticas, né? Tem hora que eu sinto assim, você precisa, por isso que eu dividi em etapas. Você precisa de introduzir, dar um pontapé inicial, seja o que for, seja um A, um B. Porque se você fica. E aí, quando você introduz a ação, ela vai seguindo, é o que você falou, aí vem a avalanche, né? Aí, às vezes, eu tenho uma tarefa que eu tô rodeado e tal, aí eu falo assim pra mim, só faz. Tipo assim, mas como eu faço? Vai, senta e faz, vai ver que vai dar certo. Porque a gente fica numa pilha louca de planejamento, entendeu? E aí, claro, você vai e volta, vai e volta. Por exemplo, essa parte aqui, que é esse documento para mim, o estratégia, ele é um grande. Eu falo assim, não, aqui eu sei onde eu estou caminhando, né? Esse aqui é um romance que eu terminei, inclusive, eu não publiquei ele ainda, acho que é a principal coisa que eu escrevi. E aí meu pontapé foi isso, assim, ó, vou fazer um romance, aí as primeiras quatro linhas. Ele vai ser político policial, aí eu vou vomitando a ideia. Você vê que nem tá bem escrito, entende? Vai tudo que vier, independente se tem concordância ou não. Aí, tipo, isso aqui, pra você ter uma ideia, eu tava no México,
eu estava no México num doutorado, assim, eu estava andando de bicicleta, aí eu tive um vislumbre, e esses vislumbres também que são muito loucos, assim. Aí eu falei assim, eu vi alguém conversando com um brasileiro conversando com um mexicano. Aí eles tinham o mesmo nome. Parece que o cara é delirante, né? Não. Aí eu falei assim, aí eles tinham o mesmo nome. Aí ele olhou para ele e falou assim, nossa, a gente é tocaio. Aí, tocaio? Mas o que é tocaio? Ah, tocaio, aí ele explicou no portunhol, isso aí eu imaginando, gente, imaginando. Aí ele explicou no portunhol, aí que é armadilha, né, em espanhol, né? Aí ele falou assim, nossa, no português tocaio, não, tocaio é armadilha, não, é armadilha e aqui é xará, então, aí, porque tocaio, não, tocaio em espanhol é armadilha, não, tocaio em espanhol é xará, aí eu tô me confundindo lá, tocaio em espanhol é xará, né, e tocaio, é claro, é armadilha, aí ele explicou pro cara que era armadilha, e o brasileiro e o mexicano explicou que tocaio em espanhol era xará, e eles, ambos chamavam cordeiro. Aí eles caem numa tocaia, e aí ele fala, tocaia é tocaio. Isso é tocaio, porque ele entendeu daí, entendeu? Enfim, foi uma explicação meio confusa, mas foi o meu vislumbre. Um mexicano falando para o brasileiro, tentando explicar que tocaia era xará, e o brasileiro tentando explicar que tocaia era armadilha. E aí, quando o mexicano cai numa tocaia, ele fala, tocaia, tocaio. E aí, isso foi o pontapé, essa imagem na minha cabeça, que eu estava andando, foi o pontapé de um romance. Que eu falei, então, e onde é que eles estavam? Por exemplo, ele caiu numa tocaia, eles estavam em perigo. Então, quem eles eram? Eles eram. Aí eu falei, aí ficou lá, deixa lá. Daí eu escrevi no caderninho essa ideia, escrevi essa imagem e deixei lá. Então, deixa aqui. Aí eu estava de bicicleta e fiquei pensando muito nesse contexto de violência que a gente vive. Aí eu fiquei imaginando uma pessoa, um menino violento, e aí eu falei assim, mas o que que ele é? Ele chama Cordeiro. Então o outro vai chamar Cordeiro também. Porque a mãe dele queria sacrificar ele. Aí tem uma ideia, um simbolismo, né? Aí esse Cordeiro, ele é policial, ele é violento, ele queria ser PM. Aí eu fui elaborando, então você é policial. Aí eu fui elaborando os grandes temas. Aí é claro que vão entrando outros personagens. Aí eu falei assim, não, a ideia do livro vai ser isso, é um romance policial, vai ter um político, vai ter os dois cordeiros são a síntese da tocaia e do espelhismo, nascido num destino de essencialismo mágico, ambos não pensaram conscientemente. Aí eu fui tendo isso, né? Inverter o mito cristão. Aí você vê que tem uns portunhol, porque eu estava no México este ano e tal. Então cai essa humanidade disposta, pano de fundo, sincronia, né? Guerra das drogas, guerra política. Aí eu fui pensando em personagens militantes. Aí eu fui pensando qual o universo, qual a trama, quais são os lugares. Aí eu fui estabelecendo. Isso aqui, inclusive, eu mudei muita coisa. Aí você pode mudar depois. Não é nada escrito em pedra lavrada, entendeu? Aí a questão policial. Aí eu fui estabelecendo as temáticas. E aí o espaço, o lugar, quais são os tempos. Aí eu fui estabelecendo personagens, né? Aí eu fui criando um núcleo, porque você precisa organizar, saber onde vai, né? Aí eu fui criando, aí esse é legal, porque daí você vai dando nome para a parte um aí eu fiquei numa pira. Aí quantos capítulos vão ter cada parte, né? É claro que isso aqui é um processo mais elaborado para chegar nisso, né? Mas essa é a ideia. Aí muitos dos capítulos, aí eu terminava o capítulo e falava assim, não, vou fazer outro. Aí eu terminei esse livro, né? Aí vou pegando referências também de vídeo, porque eu comecei a estudar. Eu comecei a estudar a violência policial, daí eu li o livro do Caco Barcelos, né? Rota 66, que ele era da Rota, então violência policial, fui ler várias outras coisas e fui tendo essa referência. Então, essa é um pouco vamos dizer, dessa minha meu processo criativo. É claro que o processo criativo, cada um, é diferente, né? E é difícil você estabelecer, mas você pode estabelecer métodos, né? E essa é a grande pensamento. Igual você está falando assim, eu tenho grandes insights, eu tenho os caderninhos, né? Porque o que a gente precisa estabelecer com o método, né? Primeiro estabelecer, estimular muitas, aqui, inclusive, galera criativa, estimular a criatividade é estimular questões que você vai pensar sobre. É igual você falou para mim, né? Eu tenho uma pilha do vídeo, então eu estou com um olhar do vídeo. Aí eu vou pensar sobre isso. Então, um conto, né? Então, assim, eu quero escrever um conto. Então, qual tema eu quero trabalhar esse conto?
qual narrador, quem é que vai falar? E qual é a primeira. Aí você fica estabelecendo, aí você coloca uma questão para você, aí você tem que deixar o teu pensamento criativo funcionar de um jeito, né? Que é o caderno criativo, que é o caderno escrito livre, e você tem que ter um pensamento da sistematização. Então, são dois lugares. É o lugar do livre e é o lugar do sistemático. O lugar do livre é o lugar que você deixa voar, que é, né, a Andrea está colocando ali, né, o caderno de escrita livre, o caderno... Então, todos esses processos. E o caderno de sistematização é quando você... Aí eu vou jogar isso na tela do computador e aí eu tenho um processo assim. Qual é a primeira linha? Qual é a voz daquilo? Aí eu imagino assim, é um homem falando, então o narrador é a primeira pessoa. Ah, igual hoje eu imaginei assim, fazia frio. Então, assim, o que eu fazia frio? Do que eu quero falar de fazer frio? Ou, por exemplo, ou uma poesia, né, no caso. Ah, quero o tempo. O que eu falo do tempo? Quais são os meus sentimentos? Mas a poesia tem muito mais metáforas, né? Tem muito mais beleza, tem sonoridade, o que rima tal, né? Eu gosto de uma poesia mais livre. Mas o conto, ele precisa de um narrador, né? Ele precisa... Ou pode ser uma coisa absurda, assim, igual... Eu tive uma imagem... eu gosto do surrealismo, né? Aí eu tive uma imagem aí é coisa muito doida mesmo. Uma imagem de uma mulher pássaro. Tipo assim, eu gosto muito do simbolismo também, né? Aí uma mulher pássaro e ela tinha um cara que tinha um desejo com uma mulher pássaro. E aí ele desejava muito ela e ela nunca queria ficar com ele. Aí eu falei, mas como é isso? Ah, então tá. Então não é que nem a mulher pássaro. Então a mulher pássaro. Qual é a primeira imagem daquela mulher pássaro? Onde é que ela vai estar? Ela vai estar num lugar aleatório. O que ela vai falar? Então eu vou começar com uma fala num bar, delas conversando. Aí você já vai dando vida àquela ideia, né? E aí eu fiquei imaginando, eu não terminei, inclusive, eu acho que esse conto que aí ele tem muito desejo em ficar com ela, só que ela fica adiando para sempre esse ficar. E aí essa coisa do desejo inalcançável. E ao mesmo tempo, só que o desejo só que quando ela ficar com ele, ela vai devorar ele. Porque essa que faz as mulheres passam, acontece isso. Quando ela termina e tal. Aí eu não terminei ainda, fiquei lá. Mas é porque é um ponto que eu falei assim, não, eu vou deixar isso aqui e eu faço depois. Então, um pouco essa a minha narrativa, né? Essa é um pouco, é claro que a gente for fazer seria mais profundo. E aí, já para finalizando essa fala, a gente pode conversar mais, né? Eu já falei demais até. Fazer os merchans, né? Das obras que eu fui, né? Que eu publiquei, eu fiz um livro de contos sobre quando eu morava em São Paulo. Eu morei em São Paulo, depois fui para a Cidade do México. Eu falei, eu preciso sobreviver a essa cidade. Aí eu comecei a criar personagens e sobre a cidade, o que que era essa cidade. Então, aí foi o quê? Foi a temática da cidade, temática da chuva, temática da urbano, né, da relação que era aí o que que o que que ligava São Paulo à Cidade do México, né? É a chuva, são cidades chuvosas e alagam muito. Então, eu fui criando em torno dessa temática. E as temáticas, e eram contos, são contos que me ajudam a ligar outros contos. Então, assim, eu gosto disso também, sabe? É claro que eu escrevo, igual, eu gosto de pegar grandes temáticas, assim, igual eu tenho um projeto inacabado, eu tenho vários projetos que eu quero fazer infinito, que é que tem os esboços poéticos, que são pequenas imagens cotidianas, bonitas, são 3 imagens. Aí, e outra é personagem de época. Então, entendendo assim, a nossa época como uma época. Né? Tipo assim, a gente tá, então, é o bolsonarista, é o 8 de janeiro, é o petista, mas como trabalhar isso como se a gente estivesse olhando do futuro, entende? Então, um pouco essa. Aí são temáticas que eu pego, né? E aí, quando a chuva chega foi isso, eu publiquei só a primeira parte, o livro encantado, inclusive estava negociando com a Mondra de publicar as 4 partes, que é a Urbe Encantada, que os personagens são encantados ali com a Urbe, Desencantada, Anti-Urbe e Urbe Feita a Pedaço, já seriam mais surrealistas. Aí eu publiquei Quando a Chuva Chega, é bilíngue, acabou o livro, inclusive eu estou só falando, e aí eu vendi 1.000 livros deles. Aí depois eu fiz o Face Desfeita, que está para vender na Caravana Editorial, posso depois mandar no grupo, na Caravana. É um romance latino-americanista, assim, muita essa coisa do encontro na América Latina, da paixão, do amor que se tem ali, um argentino brasileiro. E por fim, o Eudaimonia, que eu até trouxe aqui um pouco,
eu ia mostrar a estratégia, mas já está muito longo dele. Mas é um pouco, o Eudaimonia eu escrevi, comecei a escrever em 2019, voltando para o Brasil do doutorado, né? Esse tempo meio instável. Então, é um romance, porque como eu sou militante político, eu pensei o militante político como um grande personagem. Né? Porque o que faz um militante? O que ele luta? Por que ele luta? Mas ele luta, mas ele também busca dar um sentido para a vida. Por mais que ele luta por um outro mundo que não está ali, ele busca ser feliz, assim, ter uma... E a eudaimonia é isso, né? A filosofia né, do bem viver, o Heráclito. E aí é um pouco essa questão que os personagens têm dentro dessa luta na vitória do governo Bolsonaro e o que eles fazem. Então é bem esse período. É um romance curto, né? Bem curto. E aí saiu pela Mondro, né? Tá, inclusive, a gente está no clube, eu organizei um clube de leitura, o Guerrilha Literária, todos estão convidados, e é um livro do mês, né? E aí é, e esse é o último livro. Bom, é isso. Falei já demais. Já também pedi desculpas por falar demais. Como bom. Imagina, Venâncio. Acho que, né, fiquei pensando que realmente, assim, são muitas coisas, né, e acredito, né, que é um recortezinho, né, mas com certeza acho que todo mundo se identifica com vários, né, aspectos que você trouxe para gente do seu processo criativo. Por mais que hoje eu não me aventuro, né, nessa linha, eu acabo me identificando muito com o que você falou ali do aspecto, né, do próprio processo criativo, do flow, né, da ação revolucionária, né, então eu vejo também isso muito forte na superdotação, né, então, por mais assim que venha o nosso perfeccionismo, a nossa autocrítica, né, falando, essa ideia é uma bosta, né, ou sei lá, né, sempre julgando aquela ideia, ao mesmo tempo parece que vem uma vozinha, né, não, investe nessa ideia, né, essa ideia ninguém ainda pensou nela, né, vai. Então, assim, acho que é um duelo ali entre essas vozes internas dentro da gente que vai fazendo com que a gente, né, vá buscando isso, e acho que isso está no cerne, sabe, também do superdotado criativo, né? Essa vontade de deixar isso expresso, né? A Denise Breiro falou isso na aula dela, dos impactos da superdotação tardia. Ela falou, né, sobre o superdotado, ele ter essa capacidade de pegar algo, né, que é subjetivo, que é imaginário, que é fantasioso, e transformar ele em algo expresso, né? E quando a gente pensa no projeto criativo, seja o que for, né, uma pintura, uma obra, uma escultura, uma dança, né, uma peça, a gente vai criar algo expresso, né? E eu vejo que o que realmente às vezes motiva o superdotado a, né, entrar em hiperfoco e às vezes até prejudica ele, né? Porque ele esquece de comer, esquece de se alimentar, esquece de cuidar da vida, esquece de... A primeira coisa que ele esquece é de que existe academia, né? Que ele tem um corpinho e que esse corpinho precisa fazer exercício. Essa é a primeira coisa que ele esquece. Mas, né, ele acaba ficando muito determinado porque ele quer ver esse algo expresso muito rápido, né? E esses dias atrás, Venâncio, eu sempre gosto muito de uma reflexão do Marcelo Glazer, que ele fala, né, a respeito ali do sentido de vida, que o sentido de vida para algumas pessoas, né, tá dentro do aspecto religioso, para outras pessoas tá dentro do aspecto, né, da música, da arte, da cultura, para outros, né, da ação voluntária, para outros sei lá, da conexão com a família, né, e para alguns está no processo criativo. E eu me identifico muito com isso, né? Que para mim parece assim que eu até digo que existe dentro de mim a pole borbulhante. O que que é a pole borbulhante? É essa pole que está criando, sabe? Que é como se realmente eu tivesse, né, borbulhando por dentro quando eu estou conseguindo pegar a minha ideia, criar a minha ideia, montar aquilo que eu quero, fazer aquilo que eu quero, né? Como se realmente tivesse uma como se a gente conseguisse realmente, isso que eu falei, né, de que o céu se abre, assim, né, no sentido de que realmente a gente tem essa clarificação, né, dos pensamentos e de que caminho que a gente vai tomar.
Claro que às vezes, né, se tem um prejuízo de função executiva, por exemplo, né, no TDAH ou no autismo, isso pode, né, ter uma dificuldade maior, ou, né, o superdotado em si também pode ter uma disfunção executiva e ter dificuldade nisso, mas eu acho que daí as estratégias, né, compensatórias, elas ajudam muito. Teve um dia que eu ouvi de um paciente, é um paciente que eu atendo em terapia, e ele falou, ele tem um filhinho superdotado, e ele falou assim, nossa, o meu filho, ele gasta acho que umas 500 folhas de sulfite por mês. Porque cada folha de sulfite é um projeto novo. Eu falei assim, meu Deus, eu sou seu filho. Porque todas as ideias novas são uma folha de sulfite nova, né? Então é como se eu precisasse realmente daquele branco, e aí eu vou refazendo. Aí quando, por exemplo, eu terminei, por exemplo, eu lembro que quando eu comecei a autoterapia, né? Quando eu comecei a autoterapia, era ideias, né? Ah, ideia desse tema, ideia desse tema, ideia desse tema. Depois tinha uma outra folha, ideia das pessoas que eu ia convidar. Depois a outra folha de ideias das coisas que poderiam ter lá dentro. Daí tinha outra folha com a ideia dos temas. E aí, assim, cada folha era uma coisa. Depois eu vou, o quê? Eu vou amassando aquelas e transformando, é como se realmente fosse uma massa de pão, né? O pão, você mistura ali os ingredientes, vai amassando, 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 amassando. De repente, né, ficou ali molinho e daí tá bonitinho, vamos pôr para assar. E a mesma coisa é o nosso processo criativo, né? Então, às vezes, a gente precisa descobrir isso, né? Então, eu achei legal que você projetou ali o seu script, né, de como você faz. Eu não consigo fazer no computador. Para mim, tem que ser manualmente, independente. Já tentei 1000 vezes tentar abrir um Docs, abrir planners, abrir coisas. Não consigo. Não, para mim, eu tenho que escrever e tem que ficar indo trocando de folha. E cada hora parece que eu tô. Parece que eu tenho até um comportamento obsessivo compulsivo, assim, sabe? Eu tenho que refazer tudo para eu ir organizando a minha mente, o que que agora vai ter, o que que sai, o que que fica, e aí eu vou amassando aqueles papéis e vou jogando fora. Então, às vezes, é realmente a gente saber, né? Se eu sou mais visual, se eu sou mais auditivo, né? Para mim funciona muito bem quando eu quero escrever algo, tipo um texto mesmo, escrever no WhatsApp, né? Então, escrever ali pelo áudio do WhatsApp, eu ativo aquele áudio ali, vai escrevendo tudo sem pontuação, aí depois eu vou lá, jogo no chat GPT, falo para ele corrigir os erros de português e, né, manter o texto original, e tá ótimo, entendeu? Porque eu odeio ter que ficar escrevendo e digitando. Então é realmente isso, é ir testando essas possibilidades, né, do que faz sentido pra gente. E acho que isso vale para todas as áreas, né? Acho que realmente saber o jeito que a gente funciona, né? Igual você falou, você construiu o seu jeito, o seu script de funcionar, né? Então, acho que realmente a gente também precisa estar atento a isso, né? Eu gosto de escrever, porque às vezes eu vejo muito superdotado que fica se martirizando, né? Ah, tem que escrever assim. Daí vai fazer um curso, daí, mas tem que escrever desse outro jeito. Daí você se perde no meio do caminho, né? A espontaneidade se perdeu, porque aí você, né, é engolido ali pelo perfeccionismo de tantas coisas que você tem que cumprir para poder fazer, né, alguma coisa. E às vezes realmente o que vai chamar atenção na sua obra, seja uma pintura, seja um texto, seja um post, é isso, né? É a sua espontaneidade. Eu sempre digo aqui para, já falei isso aqui no para vocês, que o post até hoje que foi mais curtido no meu Instagram é um post que eu tô criança numa estufa de alface. Não é um post que eu fiquei horas e horas e horas e horas, né, montando, criando cenário, fazendo coisas, né, ali. Não, eu escrevi, e ainda ele tá assim cortado, tem uns pedaços assim tudo, né, que eu publiquei lá no próprio Store mesmo. E é isso que conectou as pessoas, né? E eu vejo que às vezes o que acontece no superdotado é que a gente vai criando as nossas vozes críticas, elas vão criando tantas demandas e tantas coisas que a gente tem que cumprir, que a gente esquece disso, né? Que é a nossa espontaneidade, né? O que as pessoas vão se conectar comigo, as pessoas vão gostar, né? Do meu tom de voz, do meu pensamento, da minha visão de mundo, da minha obra, da minha pintura, da minha fotografia, né? Seja o que for. Gente, alguma dúvida, alguma pergunta? Agora é o momento de vocês fazerem aí perguntas pro Venâncio. Eu tenho uma. Vocês conseguem me ouvir? Sim. Boa noite, gente. Tudo bem? Que legal tá
aqui fazendo parte desse momento. Me identifiquei muito com muitas coisas que ele trouxe e queria saber se ele também faz esse processo de pensa no roteiro todo, de todos os capítulos mesmo, depois é que vai destrinchar cada fala, mas antes ele já pensou o que vai ter em cada fala, o que vai ser o ápice de cada capítulo, se ele intercala um capítulo, e aí depois no outro capítulo ele traz uma outra história, e aí faz a pessoa querer ler já o segundo, porque o terceiro vai desembocar o primeiro, e para ele é assim também. Posso falar ou o pessoal quer também Pode conversar? falar, pode responder. Depois eu tenho o desafio literário, aí devo mandar para as pessoas, podem fazer lá no grupo. Então, André, eu tenho, eu penso tudo, assim, quando eu, vamos dizer, do romance, né? Inclusive, eu tenho saudade de escrever romance, porque o que aconteceu, assim, eu pensei, eu tô escrevendo demais, cara, eu preciso jogar esse livro ao mundo, entendeu? Aí eu comecei a estudar, daí eu fui atrás do marketing literário, entendeu? Eu falei, não, eu vou estudar isso agora, eu preciso divulgar minha obra. Então, eu vou estudar a divulgação da obra, porque para a gente que é subdotado, a gente tem a defectividade. Então, a exposição é muito mais dolorosa, né, do que as coisas mais internas. Isso eu tenho aprendido com a Poli mesmo, né? Então, para mim, isso sempre foi um pouco mais difícil a exposição, né? E eu vejo que eu me auto-sabotava um pouco. Aí eu falei, não, para. Mas eu gosto muito de escrever, de planejar, né? Então, a questão e eu me envolvo muito com o romance. Então, assim, os contos eu gosto também, eu gostei, mas eu gosto de fazer livros de contos. Agora eu tenho escrito os contos lá, alguns contos para não parar. Eu terminei uma novela gráfica também, que eu estava fazendo, mas a minha pira é o romance. E aí, quando tem um romance, eu penso assim, eu vou escrever um romance, vamos ter... Daí, é claro que tem o vislumbre inicial, como foi o Tocaia. Aí tem um vislumbre inicial. Eu tenho vários projetos de romance, inclusive. Agora tem, por exemplo, Primaveras Afinadas. Eu tenho algumas coisas escritas. Então eu tenho assim, vai se falar sobre o quê? Eu quero falar sobre os diferentes tipos de amores. E aí as fases do amor. E aí o amor monogâmico, romântico, o amor não monogâmico e a amizade. Aí assim, mas aí eu pensei, quem são os personagens? Aí tem um enfermeiro que está num asilo, e aí tem uma senhorinha que ela fala sobre os amores não monogâmicos dela, não, fala sobre as amizades, o italiano fala dos amores não monogâmicos, e ele está iniciando um romance com uma moça que é uma caixa de supermercado. Aí eu imaginei tudo isso, não está escrito essa obra, eu imaginei que vai ser isso. Aí eu imaginei as partes, aí eu imaginei só que eu não imaginei quantos capítulos. Aí eu falei assim, não, então agora eu vou colocar no papel lá, na estratégia, que é aquele negócio. Aí capítulo 1, 2, 3, 4. Só que eu sei que aquilo vai mudar. Porque quando eu vou enfrentar aquele processo, a trajetória dele, os personagens podem mudar, a, há crises também no romance. Por exemplo, o Face Desfeita, eu pensei várias coisas, pensei em personagem, pensei tal, 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 tal. Aí eu entrei em crise com o romance. Assim. Falei, não, ele não vai significar nada, ele é um clichêzão. Aí entrou foi avassaladora, assim. Aí destruiu meu romance, eu mesmo. Eu me destruí. Aí eu parei, assim. Parei, larguei mão do romance e falei, vou escrever outra coisa. Aí eu volto, aí eu já estou mais maduro, eu falei assim, eu vou refazer aqui, aí eu refaço a estratégia. Mas a estratégia é muito nessa linha mesmo de você, vamos dizer assim, pois é. A estratégia é pensar o todo. Mas pensar o todo não quer dizer que você precisa seguir o todo tal qual. Porque a gente sempre tem que estar lutando com essa autocobrança. Não, é tipo um mapa que eu vou refazer no caminho. Aí, por exemplo, o Tocaia, né? Eu mudei o capítulo. E eu falo, tá ficando muito longo, então eu preciso cortar. Esse personagem, ele já não é mais aquilo que eu imaginava, ele amadureceu. Aí tem personagens que eles vão brotando, assim, é legal. Tipo, não, os personagens ele não parecia nada. Igual tem uma personagem que é a Lidineia, que é do Tocaia. Ela não dava nada pra Lidineia. Mas ela foi crescendo, crescendo. Não,
essa mulher, cara, é foda. Agora ela já cresceu aqui, ela vive por si mesma. E aí ela vai ganhando. Aí eu preciso dar um novo capítulo para ela. Eu preciso, né, eles vão se fazendo, entendeu? Então, no começo, porque assim, o início é muito abstrato mesmo. Aí eles precisam tomar vida. Aí eu faço Então, a estratégia olho para frente, mas eu sempre refaço ela quando eu vou escrevendo ao longo de cada capítulo, ao longo de percorrer aquela jornada, né? É uma jornada que você está percorrendo, como... então, pois é. Por exemplo, o Cordeiro, que é um policial psicopata, eu fiquei mal com ele, assim. Inclusive, eu tive crise de ansiedade uma época, porque eu fiquei mal com ele, tipo assim, com a existência dele. Era um cara tão infeliz, tipo assim. Aí um cara me deu, realmente, foi um romance de anti-herói, assim, né? E, e sobre um pouco que a Poli falou, eu fiquei pensando, né, sobre essa coisa do encantamento, para mim, é a palavra, sabe? Então, assim, é como que a literatura, para mim, é encantar a vida. Então, como eu encanto uma rotina, às vezes, triste, como eu encanto é, uma questão, como, por exemplo, eu tinha três imagens, assim, foi no esboço poético, né? Eu estava na UNAM, no México, aí eu vi uma moça chorando, assim, e aquilo, e ela virava o rosto e tal. Senão, isso aqui é uma imagem que merece ser perpetuada, entende? Aí eu sei o que que é aquela pessoa, mas você escrever assim, dando um sentido bonito para ela. Aí outro dia caiu. Quando eu era criança, eu bordava. Eu parei de bordar. Minha mãe é bordadeira. Aí eu falei assim, eu vou retomar o bordado, mas é um projeto que eu deixei na caixinha, porque tem muitas outras coisas. Aí eu tenho os novelos de linha. Aí caiu o novelo de linha. Aí eu tive uma pira, eu falei, nossa, os novelos caíram e viraram novilhos de bois, assim, é como se os... Aí eu tenho uma imagem surrealista. É um conto curto, entendeu? Pô, Kate, vem com a gente lá no grupo, porque a ideia Eu acho que, assim, a gente precisa dar um pontapé naquilo. E aí tem que saber... Porque é um pouco essa coisa do processo criativo que a Poli fala, é como que a gente consegue combinar aliviar a nossa censura interna, quais são os métodos que a gente consegue se aliviar. O meu método olha que legal, André. E aí a gente entra no clube, daí a gente pode ler também o teu livro. Como que a gente consegue? Bom, o meu método é o caderninho. Daí, o método da folha é o meu método de escrever na mão, é onde eu me liberto. Então, assim, escrevo todas as loucuras que vem. E aí os finais de semana, eu sento aqui, aí eu tenho minha poltrona, aí, é claro, tem os rituais, né? Aí eu gosto de chimarrão, faço meu chimarrão, aí eu gosto de praia, né? Aí praia eu vou escrever. Aí a galera que você está escrevendo, você vai na praia, vai escrever, eu assim, meu, deixa eu quieto, cara. Você faz a tua vida, você vive o teu jeito, eu vivo o meu jeito, eu sou feliz assim. Se você é feliz de outro jeito, você seja feliz do seu jeito. Eu gosto de escrever na praia e tomar um... Daí eu falei assim, daí eu escrevo, aí eu me abstenho do mundo, me abstraio de todo mundo, as pessoas saem gritando na minha frente, eu tô nem aí. Aí eu vou deixando fluir. E qual é o espaço que eu sistematizo? Aí é o computador, é a estratégia, é o meu arquivo estratégia. Aí eu tenho um arquivo rascunho, né? Então, por exemplo, o meu arquivo rascunho, eu tenho um arquivo estratégia e um arquivo rascunho. O que é o arquivo rascunho? É o texto tal qual. Então, assim, o capítulo um aí eu coloco lá bonitinho, né? Então, é o meu momento do Venâncio, que assim, agora sim eu vou te podar. É claro que o Venâncio que vai podar, ele não pode ser tão destruidor, porque ele já foi, assim. Teve uma vez, e olha que loucura, né? O Face Desfeita, eu tive um problema com a revisão. Aí depois uma amiga minha fez uma revisão melhor. E saíram uns erros de português, não eram muitos. Aí um amigo meu apontou um erro de português, mas um erro. Esse erro me fez ficar 2 semanas triste. Eu não queria olhar para o livro. Eu falei, eu não quero olhar, sabe? Eu odeio esse livro agora. Tipo assim, porque tem aquele erro de português, e aquele negócio ficava martelando, né? Que parecia um monstro olhando para mim, e eu não podia olhar, eu não podia olhar. Às vezes eu não posso olhar direito ainda, entendeu?
E com a Mondo foi legalzinho, eles fizeram uma edição bem bonita e revisão, mas eu ainda tenho medo de olhar lá, porque vai que tem algum erro. Aí eu lembrei que o Graciliano Ramos é, teve erros de escrita também. Mas que massa, André. Não, compartilhe com a gente, entra lá no nosso clube também, a gente gostaria de ler, de interagir. E eu queria, né, antes talvez de passar, para a gente pensar um exercício literário que tivesse a ver com a nossa conversa aqui, e a gente puder descrever e compartilhar. Aí me veio uma palavra que a, a, a Poli falou, borbulhante. Borbulhante, e me veio um personagem, né? O superdotado. Então, assim, aí é claro que você pode usar só o borbulhante, ou você pode usar os dois. O borbulhante pode ser uma poesia, pode ser uma crônica, pode ser um conto. É claro que não dá para ser um romance. Mas e como pensar um personagem que talvez não seja a gente obcecado com algo, né? Um conto de alguém obcecado com algo. E é a palavra borbulhante. Então, esse é o desafio, não precisa ser hoje, né? Mas seria bom que talvez quem tivesse aqui, quem também ouvisse a aula, aí seria um desafio legal para a gente mandar lá no grupo, assim, naquele que é abertinho, que todo mundo fala. Que legal, Venâncio. E acho que as pessoas que estão aqui não vão dormir hoje, né? Elas vão ficar tão borbulhantes que as ideias vão fluir. Mas acho que é exatamente isso, né? Eu vejo assim que atualmente, né, a gente tem uma visão, né, muito mística, muito, né, que a criatividade vai vir como uma luz divina, vai te engolir e você vai sair do planeta Terra, né? Como se você fosse receber algo divino. E não é, né? É algo que está no trivial, né? É algo que realmente é ver aquilo que está ali, né? Que talvez as pessoas, né, estão passando, pisando em cima e não estão vendo, né? Ou não estão percebendo. E acho que isso diz muito, né, das próprias características da superdotação, né, da sensibilidade, da percepção apurada, né, da capacidade de pensar, de raciocinar, né, de uma forma diferente. Então, acho que justamente nesse contexto, né, tanto na parte literária quanto em outras áreas, né, aí da criatividade, a gente consegue se expressar, né, e acho que ali até no grupo, né, é muito bacana que sempre tem, né, pessoinhas ali compartilhando suas ideias, né, suas conquistas, é, mais ali no grupo, né, da primeira turma, da segunda turma, que interagiam mais, né, da terceira turma não interagiam, não interagem tanto, mas eu vejo que isso também é bacana, né, essa flexibilidade realmente de, é, claro, né, que a gente vai ficar super chateado quando a gente erra, ou quando, né, uma coisa sai errada nesse sentido, né, a gente não percebeu, ou não viu, né, aquele erro, sei lá, né, qualquer coisa que possa acontecer, mas realmente assim também ter essa autocompaixão, né, de não ser tão crítico. Esses dias eu vi, né, um post que era assim, você pode ter escrito, sei lá, né, você escreveu ali 300 páginas, né, perfeitas, mas aí você vai ficar achando que as pessoas vão olhar para aquele errinho de português de uma página só, né? Aquele pontinho que tá, sei lá, tem um espacinho no pontinho, né? E aí vai ter uma amplificação dessa defectividade. Então, realmente é olhar com autocompaixão, né? E com um olhar ali realmente mais realista do nosso funcionamento, né? Para que a gente consiga também desacelerar nossa mente para outras coisas criativas, né? Porque às vezes eu acho que aí surge a síndrome do impostor, né? Depois do processo criativo, surge justamente essa sensação, né? De sou uma falha, vão descobrir um defeito, tá errado, né? Não mereço. E isso geralmente, às vezes, gera muito sofrimento, né? Para o superdotado. Então é isso, gente. Fica aí o desafio para vocês. Obrigada, Venâncio, foi muito bom, né? Foi realmente ali muito bom ouvir você, né? Compartilhando aí tudo com a gente a respeito da sua experiência, mas acho que com certeza todo mundo que está aqui ouviu algumas mensagens ali no chat que também fazem exatamente, né? Do mesmo jeito que a gente.
E que bom, né, que a gente está aqui, que a gente consegue, né, ver que tem outras pessoas que compartilham, né, das mesmas características e funcionam da mesma forma, que acho que faz a gente pensar que a gente não é estranho, né? Vendo a árvore, imaginando que, nossa, isso aqui dá para fazer um post sobre as raízes, né? Então, é bacana sentir isso. E queria que você passasse para a gente, né, as informações de como faz para participar desse grupo, né, literário que você participa, se você, né, faz algo nesse sentido também. E só para a gente, né, saber também aí por onde que a gente pode recorrer, né, quem tem esses interesses mais na parte literária. Eu, obrigado, agradecer, né, também esse momento aqui, foi bem gostoso, enfim, é isso, falar sobre o que a gente ama é muito legal, é borbulhante mesmo, epifânico. É, bom, também eu posso mandar depois para vocês lá no grupo, né, aquele que é aberto, tá todo mundo lá? Eu acho que não, é que você é da segunda, só tá os da segunda. Eu vou criar, na verdade, eu tô pensando nisso, eu vou criar um grupo novo com todo mundo daí, mas aquele que você tá é o da segunda. Porque daí eu Andréia. mandei dois links aqui para vocês, um de merchan do meu livro, da Daimonia, outro que é o chatzinho. A gente tem um coletivo literário e um clube de leitura. Para aqueles que gostam e querem escrever, a gente tem um coletivo. O coletivo literário é um coletivo auto-organizado, a gente está se construindo, tem reuniões mensais, e a gente começou a compartilhar textos, tem um boletim para divulgar nossas publicações, a gente compartilha essas coisas. E quem é do coletivo literário, tem escritor e resenhador, e nesse coletivo, a ideia é que as pessoas possam também pensar seminários tal, literários, né? E o clube é para ler literatura independente. Mas o coletivo organiza o clube, né? Mas, por exemplo, eu sou leitor, leitora, não quero me envolver, eu quero só ler. Então, está convidado para o clube. E aí o clube hoje é bimestral, um livro a cada bimestre. O livro, fomos já lemos um livro, e vai ter um livro agora o segundo livro que é o meu, mas os livros são quem compõe o coletivo. Então, você é uma escritora, tem um livro, quer estar lá no coletivo, é claro que... Por que a gente pensa assim? Você vai ajudar a gente a se organizar, que você vai ler os outros livros, porque você vai ter empatia, então, né? Aí o teu livro vai entrar na agenda do clube. Aí o que a gente faz? A gente envia os livros, tenta criar uma contribuição que a pessoa pode pagar, ela compra os livros. Quem não pode pagar tem acesso aos livros também, para a gente tentar fazer uma contribuição maior e tal. Por exemplo, estou tentando também, igual, inclusive, a camiseta, essas coisas assim, para a gente conseguir que todo mundo tenha acesso aos livros. Então, ainda pensando, porque a gente está em construção ainda, né? Mas no clube, a gente lê de várias formas, que eu gosto de publicar. Aí onde tem núcleos do clube, a gente se reúne e lê. Onde não tem, se lê em casa e tal. A gente se reúne virtualmente, mas também, se não quiser participar da reunião virtual, não tem problema. Aí você lê, então, assim, aí vai chegar sempre um livro de um autor contemporâneo aí, e aí você quer participar do coletivo e participar do clube, né? Então, essa ideia, aí tem um grupo de Zap do coletivo, mas eu também posso mandar depois arrumadinho um grupo do clube, né? E o meu livro aí tá aí à venda, e tem um desconto do clube também, do Edspar, o Eudaimonia. Depois eu posso mandar das camisetas também, se vocês quiserem. Aí, Sim. Me manda todas essas informações, Venâncio, do clube, do seu livro e das camisetas, e aí eu faço uma mensagem e eu mando lá no grupo oficial, deixo lá embaixo daquela que eu mandei hoje, já fica lá todas as informações daí de hoje, tá? tá. Mas é isso então, gente. Boa noite para todo mundo. Obrigada, Venâncio, mais uma vez, foi muito bom. Né? Espero que vocês saiam borbulhantes, né? Já tenho várias ideias aqui. Enquanto você foi falando, eu fui marcando 500 coisas aqui. Minha cabeça foi fazendo, né? Foi pipocando ideias. E acho que é realmente isso, né? Às vezes a gente pode usar essa escrita, né, para a gente se acolher, né, como um diário realmente, né, para a gente falar com a nossa criança interior, para a gente compartilhar as coisas que a gente está sentindo, né, como uma
técnica terapêutica, a gente pode usar isso como uma ferramenta de trabalho, né? A gente pode usar isso como, sei lá, né? Como várias outras ferramentas aí, mas acho que também aqui o intuito de trazer o Venâncio, né, hoje e de fazer esse convite para ele é que a gente também consiga, né, usar isso como uma ferramenta terapêutica, né? Com certeza, ao longo aí das descobertas, né, sobre a superdotação, né, sobre o seu funcionamento, com certeza você conseguiu projetar também muitas dessas características nesses personagens, né? E acho que aqui a gente fala desse processo, né, de sublimação, né, de realmente conseguir transformar aquilo, né, que às vezes para nós é difícil, né, de pegar, de palpar, ou foi difícil de passar por aquilo, e que a gente possa, né, transformar isso em algo expresso, seja para a gente mesmo, né, para guardar, ou seja, né, realmente para publicar isso. Pode falar. Só queria falar duas coisinhas antes de Uhum. despedir, que me veio a ideia. Uma, tal, quem sabe você anima a entrar no coletivo e voltar com a poesia. Outra a do desafio, já até casando com essa coisa, o borbulhante, e a ideia de escrever um personagem superdotado imagine outra pessoa, não imagine você, não imagine tua experiência, imagine se para você esse lugar do outro e como você olhando esse outro e esse sentimento que ele tem ali. Uhum. Sim, com certeza. Obrigada, Venâncio. Boa noite, gente. Boa semana para todo mundo. E a gente se vê. Deixa eu só ver aqui qual que é o próximo encontro. Eu acho que agora o nosso próximo encontro é de mentoria. Deixa eu só confirmar aqui. Peraí, deixa eu só abrir minha agenda aqui rapidinho para confirmar. Mas eu acho que daí é a mentoria ali na primeira semana de novembro. Meu Deus, já estamos em novembro. Natal já tá chegando. Semana que vem a gente tem mentoria, tá? Comigo. Aí a mentoria, pessoal, vai funcionar da seguinte maneira, né? Na mentoria, são mais ali questões, né, individuais de dificuldades ou que vocês precisam de ajuda. Vocês vão trazer essas demandas para mim e a gente vai discutir sobre elas, a gente vai pensar em como, né, manejar essas dificuldades e como eu posso aí te ajudar vocês, né, todos aí no aspecto mais da autorregulação emocional, das dificuldades que vocês estão enfrentando, tá bom? Então, anotem essas dificuldades, aquilo que vocês, né, querem trazer para a sessão ali de mentoria, e aí para gente conseguir, né, otimizar o tempo para que todo mundo consiga participar, tá bom? Mas é mais uma sessão de orientação com todo mundo junto, tá? É isso. Obrigada, Venâncio. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Até semana que vem. Tchau. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau.